Ageu, capítulo 1, verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu, com um assopro, o dissipei. Por quê, diz o Senhor dos Exércitos? Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que produz, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós vamos nessa manhã percorrer não somente esse trecho da Tua palavra, mas outros que nos fazem, ó Deus, entender o que Tu pensas a respeito desta área da nossa vida. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja aquele que não somente inspirou a escrever este livro, como fez o profeta Ageu, mas seja também aquele que nessa manhã vai abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós não só entendamos a palavra, mas para que possamos aplicá-la nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, e o povo de Deus diga amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Todas as vezes, sem nenhuma exceção, em que o povo de Israel foi conduzido por Deus para dentro de uma crise, havia a presença de um ingrediente chamado infidelidade. Eu percorri, queridos, vários textos da palavra de Deus com base nessa palavra chamada infidelidade, e eu percebi que esse é o principal ingrediente que hoje estamos enfrentando no Brasil. Hoje o Brasil passa pelo que passa, porque estamos em meio a uma grande crise de fidelidade, ou seja, que está produzindo infidelidade. Eu estive conversando com os irmãos do Ministério de Empreendedores. Na semana passada, na quarta-feira, eu vim aqui numa reunião específica com eles e dei uma palavra. E quando cheguei em casa e eu fui ouvir o noticiário da noite, eu fiquei assim, apavorado com aquilo que eu falei aqui, parece que se repetiu à noite, numa palavra de um jornalista dizendo que os administradores dessa nação foram infiéis com ela. Eu disse, meu Deus, é muito incisivo para ser só coincidência, tá? Porque no tempo em que deveriam ter guardado, eles não guardaram. E aí, justamente o texto que eu usei na quarta-feira à noite foi aquele texto que fala sobre os 7 anos de vacas gordas no Egito e depois os 7 anos de vacas magras, né? E o jornalista estava dizendo, durante o tempo em que a crise não tinha passado por aqui, os nossos governantes esqueceram de fazer a sua parte em guardar exatamente o conselho que foi dado por José ao faraó do Egito nos seus dias. Mas hoje, queridos, o que passa pela nação brasileira é que aqueles que exercem autoridade e os 3 poderes da nação, tanto o poder executivo quanto o legislativo e o judiciário,
estão sendo influenciados. A gente fala muito a palavra corrupção, mas, querido, a corrupção, ela provém da infidelidade. Aonde há infidelidade, há corrupção. Há um corromper daquilo que é correto, puro, santo e agradável a Deus, para que a história comece a mudar e mudar para pior. Hoje nós estamos vivendo a crise da infidelidade do executivo, do legislativo e do judiciário. Os três poderes do Brasil estão corrompidos por essa chamada infidelidade. Não há nada o que fazer na nação que primeiro não se dê uma propina, que primeiro não tenha que nascer com um dinheiro por fora, além de todos os impostos que já pagamos na nossa nação. A infidelidade tem sido também a conselheira dos abastados e dos grandes empresários. Por quê? Porque por trás de cada grande empresa, principalmente as maiores envolvidas em construção, está hoje um diretor, está hoje um presidente de empresa preso pela Polícia Federal, porque estavam metidos em roubos e desvios milionários e alguns até bilionários. A situação do Brasil hoje é de infidelidade dos governantes, mas também dos grandes. Como a palavra de Deus nos orienta e diz em Miqueias que os grandes estavam fazendo conluio entre si para ver o que podiam fazer para prejudicar o menor. Irmãos, cada dinheiro desviado, cada centavo desviado, está se refletindo hoje nos hospitais, nos colégios, nas instituições que deveriam cuidar de uma maneira geral das necessidades do povo. A infidelidade dos que conhecem a palavra de Deus também está acontecendo em nossa nação. Homens e mulheres que, por conhecedores que são da palavra de Deus, deveriam ser os primeiros a testemunhar do amor, da fidelidade, do zelo do nosso Deus, mas, no entanto, envergonham o seu nome, como hoje tem acontecido na vida de muitos políticos e empresários que, se dizendo cristãos, evangélicos, crentes, seja qual for a terminologia, estão servindo de chacota, estão servindo de vergonha para o nome do Evangelho, que na verdade deveria ser o contrário. Ou seja, há uma infidelidade também por parte daqueles que conhecem a palavra de Deus. E a infidelidade no casamento, né? Como diz lá em Malaquias, que Deus odeia esse tipo de comportamento, onde um homem não é fiel à mulher da sua mocidade, e a mulher também não é fiel ao homem da sua mocidade. E como isso tem acontecido em nossos dias, querido? Como tem sido assim tratado com normalidade os divórcios, as separações? Esse mesmo, não deu certo, né? Fazer o quê? Separa. E o que a gente tem visto hoje é que o coração de Deus nesse aspecto, quando se trata então do povo de Deus, irmãos, estamos falando de pessoas que um dia, conhecedores da palavra de Deus, subiram no altar da casa do Senhor, fizeram um voto diante de Deus de amor e fidelidade, e depois de um tempo simplesmente quebraram esse voto, como que dizendo: Senhor, tu sabes, né? É lógico que Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas, mas o que está acontecendo ali é uma quebra de uma aliança pela infidelidade, ou às vezes pela dureza de coração. E sempre que isso, querido, acontece, sempre que aconteceu isso com o povo de Israel, a crise veio sobre eles. É o que nós acabamos de ler nesse texto aí, no versículo de 10 a 11, do livro de Ageu que lemos, diz assim: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos.
Fiz vir seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, seca sobre os homens, irmãos, não só sobre a terra não, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus está dizendo, a infidelidade é a razão pela qual tudo isso está acontecendo. Mas também, querido, quando essas coisas estavam acontecendo, sempre que acontecia um fato desse em Israel, Deus levantava um profeta para que revelasse ao povo de Israel qual era a sua real situação. Porque às vezes a gente passa por uma situação e a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso redor. E começamos a colocar a culpa em fulano, em Beltrano, no sistema, no governo. Irmãos, Deus sempre levantou um profeta em Israel para dizer, olha, a situação é essa, e o que vocês precisam fazer para consertar é isso. Eu queria que você abrisse comigo em Oséias. Oséias. Se você estava lá em Ageu, você volta à sua Bíblia, né, até o profeta Oséias, capítulo 2. Oséias capítulo 2, versículo de número 6. Oséias 2, 6. Eu tive que cortar a leitura, o ideal seria ler o texto todo, mas nós vamos ler outros textos, então eu tive que fazer uma síntese. Oséias 2, versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela. Contra ela quem? Contra a mulher, contra a mãe, aqui no caso a igreja, o povo de Deus, né? Para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento aos seus amantes, né? Aqui está falando de uma mãe que deixou a fidelidade do casamento para seguir amantes, né? Está falando da igreja, está falando do povo de Israel. Ela irá em seguimento aos seus amantes, porém não os acharás. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei trigo, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei prata e ouro, que eles usaram para Baal. Ou seja, tudo que Deus estava dando antes, Deus era o provedor. Essa mulher, representando a igreja, não reconheceu que Deus é que estava provendo, e pegou aquilo que Deus estava provendo para usar, para glorificar Baal, ou seja, um ídolo. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Ou seja, já que não estão reconhecendo que eu é que estava provendo, e usaram aquilo que eu lhes dei para servirem a Baal, então eu vou recolher, eu vou deixar de dar. Aí eles vão perceber que realmente eu é quem estava provendo tudo o que eles precisavam. Irmãos, Deus usa aqui um profeta, Deus usa um homem, para que o povo de Israel mais uma vez soubesse o que estava acontecendo com ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 14, que vem a seguir, que diz assim, portanto, eis que eu a atrairei, ou seja, vou atrair essa mulher, e a levarei para onde? E lhe falarei ao... Se tem um lugar onde Deus fala ao nosso coração, esse lugar é o deserto.
Porque no deserto, não adianta olhar para a direita, não adianta olhar para a esquerda, não adianta olhar para nós mesmos, não adianta olhar para nada. A provisão no deserto só tem um endereço, só tem que vir de um lugar, só de Deus. Porque quando a gente está fora do deserto, a gente tem várias provisões. Você tem água na torneira, quando você não está no deserto. Você tem um campo fértil para plantar, se você não estiver no deserto. Você tem chuva a seu tempo, se você não estiver no deserto. Você tem uma casa para morar, se você não estiver no deserto. Mas quando você está no deserto, você não tem nada disso. Você só tem um lugar para olhar. E uma só direção para perceber. É a direção de Deus na sua vida. E Deus estava dizendo, eu vou pegar essa mulher e vou atraí-la para o deserto. E ali eu vou ter condições de falar ao seu coração. E chegamos a um ponto, hoje, como igreja no Brasil, que Deus quer falar ao coração do seu povo. Um ponto em que nós não vamos ter como nos distrair com mais nada. Em que nenhuma ilusão estará diante dos nossos olhos, senão a pura, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Já há algum tempo, queridos, tem acontecido algo no nosso meio que tem entristecido profundamente o coração de Deus. E eu não costumo falar sobre essas coisas, por isso eu convoquei a igreja para estar hoje aqui. Eu sei que muitos não vieram, porque isso que eu vou falar não tem nada a ver com a crise do nosso país. Não no seu motivo, mas eu digo que se tem alguma coisa a ver, já é com as consequências. A crise, queridos, apenas tem servido como uma espécie de deserto para que Deus possa falar ao coração do seu povo, da sua igreja. A crise funciona, às vezes, como um pano de fundo para que nós possamos enxergar o que está diante dos nossos olhos. A crise apenas trouxe uma realidade para dentro dos nossos olhos que parecia antes imperceptível. E esse fato tem a ver com as palavras de Deus ditas aqui em Oséias, ditas através do profeta Ageu que lemos no primeiro texto, mas também tem a ver com as palavras de Deus ditas pelo profeta Malaquias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, é o último profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E aí o profeta faz uma pergunta, ele diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o profeta responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, nação toda. Nós temos vivido, queridos, algumas circunstâncias muito, assim, reveladoras. Como disse, a crise revela alguma coisa. Às vezes não é que nós estejamos debaixo de alguma coisa estranha, não. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. Eu nunca, queridos, investiguei nomes, né, ou quantias de dízimos na igreja. Mas eu sei que boa parte dos membros da nossa igreja
não tem sido fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E eu não me refiro aos que estão desempregados, nem aos que tiveram a sua renda diminuída por causa da crise. Eu estou me referindo àqueles que já de longa data têm sido infiéis nessa área. Eu estou falando sobre pessoas que são membros da nossa igreja, que não é agora por causa da crise, mas já de muito tempo a pessoa não tem sido fiel. Eu confesso aqui o meu erro nessa história, porque eu não sou daqueles pastores que vivem pregando sobre dízimo na igreja. Você quer saber? Eu nem me lembro quando foi a última vez que falei sobre isso. E o meu erro é baseado no seguinte: eu tenho dentro de mim uma convicção tão simples e tão básica de que o dízimo é uma coisa tão óbvia que não há necessidade de ficar falando sobre ele. Por quê? Porque eu entendo que quando eu dizimo, eu não estou dando nada para Deus. Eu estou devolvendo a parte que pertence a Ele. Se ficar comigo, é roubo. Irmãos, eu aprendi isso na minha tenra idade de crente, nos meus primeiros dias de relacionamento com Deus, quando eu ainda nem trabalhava, mas eu pegava todo o dinheirinho que vinha na minha mão por algum motivo e tinha alegria de entregar o dízimo na casa do Senhor. Então isso para mim é uma coisa tão básica, está incrustado em mim, que quando um recurso vem à minha mão, a coisa mais importante que eu tenho a fazer com ele, e eu não consigo fazer outra coisa antes de fazer isso, é pegar o recurso e dizer: Senhor, está aqui, isso te pertence, tu deixou na minha mão, eu estou devolvendo para ti, em fidelidade, porque tu tens sido um Deus zeloso, bondoso e supridor da minha vida. Mas eu percebo, queridos, que nem todos os crentes olham dessa maneira em relação ao dízimo. Acham que não tem nada a ver o fato de ser dizimista, de não ser. Afinal de contas, eu sei que alguns argumentos são até usados por alguns cristãos para que não sejam fiéis dizimistas nas suas igrejas. Como, por exemplo, tem muito pastor e muita igreja que não é confiável. Para não dizer assim, tem muito pastor que é ladrão. Eu já vi gente dizer: eu não dou dízimo porque o pastor é ladrão. Irmãos, esse não é o nosso caso. Esse não é o nosso caso aqui. Porque a primeira coisa que eu fiz alguns anos atrás, assim que me foi possível fazer, porque uma época não era possível. Se eu fizesse, eu teria comprometido o futuro da igreja. Mas eu vivia dizendo: Senhor, me dá alguém para tomar conta dessa área, porque eu não quero lidar com isso. Eu quero ser um empregado da igreja. Eu quero receber o meu salário. Eu não quero tocar nem manipular o dinheiro da tua casa. E assim que o Senhor me deu essa pessoa, que foi formada e gerada no dia a dia da vida da igreja, que é a nossa tesoureira hoje, que começou como minha secretária há um tempo atrás, e que se mostrou fiel e competente para isso, e que fez uma faculdade de administração, eu disse: é aí, é essa pessoa. Ao longo do caminho eu tive irmãos que me ajudaram, como por exemplo o irmão Domingos, que está sentado lá atrás, com aquela cabeleira branca que lhe é peculiar, e que me ajudou bastante, a contar as ofertas e levá-las ao banco e fazer pagamentos. O irmão não sabe, mas o irmão Domingos foi uma mão na roda lá no antigo tempo. Durante um tempo também o meu sogro, o seu Heraldo, um homem de Deus, um homem que trabalhou em um banco e que chegou a ser tesoureiro desse banco, que tinha competência para fazê-lo profissionalmente, e um homem acima de qualquer questionamento, assim como o irmão Domingos. Foi quem cuidou também dessa área e me ajudou bastante, mas chegou um momento que ele diz: olha, para mim não está dando, está pesado e tal, e a idade vai chegando. E aí, naqueles dias, eu passei para a irmã Rosilane. Então, se algum membro dessa igreja possa dizer assim: eu não sou dizimista porque algum pastor, aqui não.
Aqui é diferente. Aqui não tem motivo para haver desconfiança nessa área, porque eu não lido com as finanças da igreja. Elas chegam na mão de pessoas confiáveis. Pastor Derossi diretamente assiste essa parte, junto com a Rosilane, chamando sempre os outros pastores quando há necessidade. Nunca nenhum recurso dessa igreja entra sem que primeiro os diáconos contem quanto entrou, assinem uma boleta e passem ao pastor Derossi e a Rosilane, que cuidam de levá-la para o banco e anexar todo o depósito, a ficha de depósito é anexada às boletas que são produzidas aqui pelos diáconos. E nada pode sair sem que haja uma comprovação real daquele gasto, através de um documento, seja nota fiscal, seja folha de pagamento dos funcionários, ou qualquer outra coisa que se compre e vai para um contador, que também é um servo de Deus, tá? Que nos assiste desde o início da nossa igreja há 21 anos. Então, se há alguma dúvida nessa área, né, não é o caso dessa igreja aqui. Porque eu presto contas de cima desse púlpito aqui, todo final de semana. O que estamos fazendo, o que estamos realizando, e se não estamos fazendo mais é porque não temos recurso para fazê-lo. Tá? Então, esse problema, ele não existe aqui. Mas tem também aqueles, né, que andam falando por aí que o dízimo é alguma coisa para o tempo da lei, naquela época do Antigo Testamento, hoje não existe mais. Infelizmente, né, eu sei que tem alguns líderes cristãos hoje, desculpa o que eu vou dizer, a serviço de Satanás e do inferno, colocando coisas na internet, que alguns crentes aproveitam a deixa para serem infiéis. Confundem lei cerimonial, com lei moral. As leis cerimoniais que foram dadas a Israel foram abolidas na cruz. Mas as leis morais, não. Nenhuma delas. Me mostre no Novo Testamento algum ponto em que Jesus tenha abolido o dízimo. Me mostra. E eu serei o primeiro a pregar desse púlpito que o dízimo acabou. Não existe mesmo. Chutam para cá, chutam para lá, soltam versículos isolados e vazios, entendeu? Para justificar a infidelidade da própria pessoa que está botando esse estudo na internet, porque também é um infiel. Mas como Satanás vai para o inferno, e ele não quer ir sozinho, todo mundo que é infiel, ele acha que tem que levar alguém com ele. Pelo menos ele tem a sensação de que está fazendo errado, mas não é o único a fazer errado. Alguém mais está fazendo errado junto com ele. Isso aí, irmãos, desde que mundo é mundo, isso acontece. Né? É igual agora a situação aí da nossa presidenta nas suas pedaladas, né, e todo o dinheiro desviado. Mas eu não fui a única a fazer isso, ou seja, se eu vou para o inferno, vai mais alguém comigo. Irmãos, não importa se tem um, se tem dois, se tem três, porque a Bíblia diz que a maioria vai para o inferno. Eu não quero estar nessa maioria. Eu sou um fiel dizimista a Deus, alegre. Você está pensando que eu faço isso por constrangimento? Não, eu faço com alegria. Você não imagina o prazer, a satisfação que eu tenho de preencher o meu cheque de dízimo. Detalhe, eu preencho não só o cheque, eu preencho o envelope. Boto o meu nome e coloco valor, porque eu não tenho vergonha de declarar quanto eu ganho aos irmãos que contam a oferta dessa igreja. Por isso eu tenho moral para falar o que eu estou falando. Agora eu quero saber os imorais que andam publicando coisas horríveis na internet contra a palavra de Deus. Cadê a moral dessa gente? O dízimo é santo, é lei moral, não é lei cerimonial. E Deus não revogou o dízimo em lugar nenhum. Muito pelo contrário. Vamos abrir Mateus, capítulo 23.
Mateus 23, versículo também 23. Jesus estava censurando os escribas e fariseus por uma série de coisas erradas que eles estavam fazendo. E aí, no meio dessa censura, Jesus diz no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, ou seja, de pequenos temperos, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Qual era? A justiça, a misericórdia e a fé. Mas qual foi o conselho que Jesus deu a eles? Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir. Opa! Aqui estava uma boa oportunidade para Jesus revogar o dízimo. Mas ele disse, não, vocês devem continuar sim, sendo dizimistas, e sendo criteriosos, e dando dízimo até dos temperos, do endro, do cominho, da hortelã, mas sem negligenciar coisas importantes como justiça, misericórdia e fé. O que nós estamos vendo hoje, queridos, é que algumas pessoas estão querendo encontrar razão na palavra de Deus para não serem fiéis dizimistas ao Senhor. Só, queridos, que o uso do dinheiro é uma coisa tão séria, que a única vez que Deus fez justiça no Novo Testamento, como ele costumava fazer no Velho Testamento, a única vez que Deus fez isso, envolveu dinheiro. Aquela historinha de Ananias e Safira, que venderam uma propriedade por um determinado valor, e foram lá contar uma historinha para Pedro, que a propriedade foi vendida por outro valor, porque eles queriam reter parte do dinheiro com eles. Naqueles dias, o que era costume? Eles vendiam as suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos e estavam vivendo em comunidade. Mas Ananias e Safira queriam reservar uma parte para eles. Pedro chama a atenção deles, dizendo, esse dinheiro não é todo de vocês? Vocês não podiam fazer o que vocês quisessem com ele? Por que vocês permitiram que Satanás enchesse o seu coração para tentar mentir ao Espírito Santo de Deus? Primeiro entrou Ananias, contou essa historinha para Pedro, e Pedro diz, porque você fez isso, Deus te julga a respeito desse assunto, e o cara caiu morto na hora. Minutos depois, entra a mulher que não sabia de nada do que tinha acontecido. Pedro dá para ela a chance dela não morrer, e ela vai e conta a mesma história do marido. E Pedro diz, olha, estão aí os pés dos que acabaram de levar o seu marido morto, e são os mesmos que vão te levar também. E a mulher caiu dura, morta. Não há referência no Novo Testamento de julgamento dessa forma, como acontecia no Antigo Testamento. A única vez que isso aconteceu envolvia dinheiro. Eu tenho esses dias, irmãos, estado em oração, perguntando algumas coisas para Deus, porque eu não quero errar. Eu não quero, de maneira nenhuma, errar. Eu tenho muita responsabilidade, e uma coisa que eu não posso fazer é administrar mal. Tudo aquilo que me é possível fazer, eu tenho feito. E administro a igreja com total transparência, até porque, quando eu falo das coisas financeiras da igreja, eu estou falando diante de funcionários que lidam com isso, e se eu mentir, eles vão olhar um para o outro e dizer assim, ele está mentindo ali. Eu poderia contratar funcionários para cuidar dessa parte, de preferência que não fossem membros da nossa igreja, que num domingo como esse não estivesse sentado aqui para ouvir o que eu estou falando. Que aí eu poderia ficar à vontade para mentir, né, irmãos? Eles não estão aqui para ouvir. Mesmo que depois alguém contaria, né? Mas não posso. Se eu fizer isso,
Os funcionários vão dizer, ué, o que ele está falando ali? Eu estou para realizar uma reunião com todos os funcionários da igreja para traçar normas e metas de economia em todas as áreas da igreja. Mas o que Deus tem falado comigo é que isso não é o que vai resolver, isso vai melhorar, vai minimizar, isso vai ajudar a resolver parte do problema. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é, diga ao meu povo, como profeta de Deus, que precisa cessar a infidelidade. Uma boa parte dos membros da nossa igreja, e digo mais, justamente entre aqueles que têm mais recursos, que está a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Torna a dizer, não é por causa da crise. Agora a crise vai ser a culpada de todas as coisas. Não, irmão, isso é coisa que já vem acontecendo há muito tempo antes da crise. A infidelidade nos dízimos e nas ofertas. E o que Deus tem falado ao meu coração é que se essa infidelidade cessar, e se essa parte dos membros da igreja forem fiéis, a igreja vai atravessar essa crise conhecendo aquilo ali, ó, a provisão de Deus. O que o Senhor tem falado ao meu coração é isso. Eu sei que eu estou falando a uma maioria que é fiel, mas eu preciso me dirigir a uma minoria que não tem sido. E dizer a você, querido, que isso é muito perigoso. Abra comigo em Josué, capítulo 7. Josué, capítulo 7, versículo 10. Josué 7:10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram as coisas condenadas, e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante dele, porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Depois de uma batalha vitoriosa em Jericó, tremendamente vitoriosa, sai uma parte do povo de Israel a guerrear numa cidadezinha, num lugarejo chamado Ai, e lá eles têm uma derrota vergonhosa, uma derrota que os humilhou, uma derrota que fez com que Josué fosse à presença de Deus, rasgasse as suas vestes, chorasse, lançasse cinza sobre si, e Deus disse para ele, meu filho, por que você está assim tão apavorado com o que aconteceu? Por que você está prostrado sobre o teu rosto? Não é nada não, está tudo bem, com exceção de que tem alguém no meio do povo de Israel que pegou o que era meu e roubou. Porque Deus havia dito que aquela batalha seria diferente das demais. Como era a primeira batalha, a primeira investida de Israel na terra prometida, Deus falou, tudo que vocês conquistarem dentro dessa cidade vai ser consagrado à minha casa. Nessa batalha vocês não vão levar despojo nenhum. E foi muito bem falado e muito bem claro isso. Mas houve um homem, um só, chamado Acã, que achou
que não teria mal nenhum, se ninguém principalmente ficasse sabendo, que ele pegasse algumas vestes e um pouco de ouro, de prata, e colocasse debaixo da sua tenda. Afinal de contas, quem estava vendo isso? Quem ia saber disso? E foi assim que ele fez, não seguindo a orientação que Deus havia dado através de Josué e sendo infiel para com o Senhor seu Deus. E aí no livro de Josué, no capítulo 7, versículo 4, diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, ou seja, eles viram que o lugarejo de Ai era pequeno, não vai precisar botar todo o exército de Israel ali. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, mataram, morreram 36 soldados de Israel, ao que os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor, até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre a cabeça. Irmãos, foi um negócio complicado. Josué disse: Senhor, o que os povos em volta vão dizer de nós? Que o nosso Deus nos abandonou, que nós como povo somos uma vergonha. Josué estava preocupado com o que os povos em volta iam pensar de Israel. Irmãos, o que o povo do mundo hoje pensa a respeito da igreja, hein? A respeito dos líderes, dos pastores? O que o povo do mundo pensa a respeito do crente que trabalha com ele na mesa ao lado? Qual é a visão que nós temos passado para as pessoas que convivem ao nosso redor? Irmãos, Acã foi descoberto, porque Deus mandou, no versículo 14 desse texto de Josué 7, diz assim, versículo 14: pela manhã, pois, chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com as coisas condenadas será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. O cara é louco. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu a sorte sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Para a infelicidade de Acã, aqueles dias eram dias de lei e não de graça. E se você continuar lendo, você vai ver que morreu a família dele toda por causa disso. Nós não estamos mais debaixo dessa lei. Deus tem nos chamado à graça.
Mas alguns crentes acham que graça é liberdade para fazer qualquer coisa. Que graça é liberdade para pecar. Que graça é liberdade para ser infiel. Quer seja humanamente, socialmente, juridicamente, espiritualmente, graça nunca foi autorização para pecar. Que diremos, pois, disse Paulo, à vista dessas coisas? Vamos pecar mais para que a graça de Deus seja mais abundante sobre nós? De maneira nenhuma. Como vamos permanecer no pecado, nós os que para ele morremos? Há uma confusão, às vezes, entre graça e lei. Não, se eu estou debaixo da graça, então não posso ficar à vontade, porque a graça de Deus vai me cobrir. Não, queridos. Eu acho que aumentou a nossa responsabilidade. Porque antes era uma lei vigiada por homens. Mas a graça são os olhos de Deus sobre a nossa vida 24 horas por dia. Aqui foi chamado cada tribo, depois de cada tribo, cada família, depois de cada família, cada casa, depois de cada casa, cada homem, e chegou-se a um homem, Acã. O que Deus tem me falado, queridos, e eu quero revelar à igreja nessa manhã como profeta de Deus, é que nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Ao invés de ficar achando desculpa para sermos infiéis, Deus pede de nós que nós sejamos fiéis. E por causa, às vezes, de uma parte que está sendo infiel, todos acabam sofrendo. 34 homens morreram por causa de Acã. Outros foram feridos. E o restante dos 3.000 fugiram envergonhados por causa de um homem. O que Deus tem me falado é que nós não precisamos parar a construção da igreja. Talvez diminuí-la, mas parar não. Diga ao meu povo que seja fiel, e eles vão conhecer a minha provisão no meio da crise. Eu não vou sair do meu padrão. Eu não vou entrar na contadoria da igreja para olhar os envelopes e anotar nome por nome. Nunca fiz isso, nem nunca farei. Porque eu entendo que isso é graça. É você saber que tem um Deus diante de você. E que você não precisa temer homem algum, mas tema ao Senhor, porque Ele tem poder para matar uma vida e condená-la ao inferno. Homem nenhum tem esse poder. Então, o que Deus tem falado ao meu coração é: diga ao meu povo para ser fiel. Baixem a infidelidade no meio do meu povo para 0, e vocês vão ver o que eu vou fazer no meio de vocês. Irmãos, eu não tenho alternativa. Se essa infidelidade não zerar no nosso meio, mais o que está acontecendo na crise, porque na época da crise a infidelidade ela não era percebida. É aquilo que eu falei, Deus leva para dentro do deserto para que lá a gente aprenda a depender dele. A crise que está se abatendo hoje sobre o Brasil é permissão de Deus, eu já falei isso aqui. É permissão de Deus. É para revelar a essa nação o quanto nós temos sido infiéis. Na época da bonança, nós estávamos pegando o nosso dinheiro e gastando em coisa que não é pão. E o nosso suor em coisa que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Porque convosco farei uma aliança que consiste nas mesmas misericórdias que eu prometi a Davi. Deus quer fazer na nossa vida aquilo que Ele fez com Davi, a quem Ele honrou, a quem Ele glorificou, a quem Ele colocou no lugar de destaque na sociedade de Israel.
Mas acontece, queridos, que Deus pede de nós uma coisa chamada fidelidade. Durante os anos da construção dessa igreja, além de construir, eu tive o zelo de colocar num canto, na conta da igreja, um recurso para um momento como esse. Você pode estar certo, querido, que essa prudência eu tive. E tenho. Só que no ano de 2015, ano passado, nós não conseguimos guardar nada. Não tiramos nada, mas também não guardamos nada. Porque a crise começou o ano passado. E esse ano nós começamos a tirar. E já estamos em 140 mil. E eu vejo como inevitável, se não houver uma mudança, que nós vamos ter que demitir alguns funcionários. Eu já falei isso com o diácono Jorge sobre a obra. Já falei aqui entre os funcionários da igreja que talvez vamos ter que cortar na administração e até na limpeza. Mas o que Deus tem falado ao meu coração é que se os infiéis passarem a ser fiéis, isso não vai precisar acontecer. Porque justamente a infidelidade está entre os que têm mais. E que fariam toda a diferença num momento como esse. Se esses irmãos fossem fiéis com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, a receita da igreja cresceria substancialmente. Como nós estamos em família, eu posso dizer isso para você, que o mês de março, mês do aniversário da igreja, mês passado, que estamos em maio agora, mas praticamente saímos de abril ontem, né? O mês de março, eu pedi para fazer um levantamento e eu comparei março com os outros anos passados. Foi o pior mês de março da história da vida da igreja. A receita da igreja em março, comparada com a de 2015, que já não estava lá, essas coisas. Mas que houve um crescimento de 2014 para 2015, pequeno, mas houve. O mês de março de 2016 teve 30% a menos nas entradas da igreja. E o que Deus tem falado ao meu coração é que esses 30% revelam o índice da evasão de dízimos. Eu vou chamar de evasão porque é um nome mais suave, entre aqueles que não estão sendo dizimistas. Não é a crise. Há a crise, sim, existe a crise. Só que agora Deus nos botou dentro de um deserto para revelar os acãs. E que vai fazer diferença. No mês de maio agora, pela lei, nós temos que pagar aos funcionários da igreja o dissídio deles, que é retroativo a fevereiro. Fevereiro, março, abril, junto com o de maio. Vamos pagar um do mês e o outro de um mês atrás. Ou seja, como o dissídio foi 11%, então cada mês nós vamos ter um aumento de 22% na folha de pagamento. Eu não tenho como não pagar. É decisão judicial, é dissídio da categoria dos funcionários das entidades filantrópicas. Há mais ou menos 14 anos, o meu salário está indexado aos funcionários da igreja. Eu fiz isso, porque eu não queria que eu recebesse um centavo de aumento sem que o mesmo fosse concedido aos funcionários. Mas esse ano eu já avisei a Rosilane, nossa tesoureira, que eu não quero receber o aumento. Eu faço jus, mas não quero.
porque entendo que a igreja está passando um momento difícil. Eu já disse isso aos pastores e disse aos funcionários que eles não têm que me acompanhar nisso. Isso é uma decisão minha, pessoal. Seria ridículo da minha parte eu fazê-lo e pedir que os funcionários também fizessem. Eu estou abrindo mão do aumento. Não vou receber. Embora as minhas despesas aumentaram, e tudo que eu compro está mais caro, embora que eu tenha um funcionário, né, uma senhora que me ajuda em casa, e o salário dela também aumentou, embora que eu tenha um homem, irmão nosso, o Guaraci, que me ajuda a tomar conta do meu pai, na sua velhice, e o salário dele também aumentou, e tudo isso sairá do meu salário, mas eu decidi que eu não vou receber esse aumento hoje. Quem sabe o ano que vem? Então, além de ser dizimista, ofertante, e participar de todas as campanhas que faço na igreja, porque eu as abro, eu sou o primeiro a participar. Eu estou abrindo mão disso. É a parte que eu posso fazer. Porque se eu conseguir evitar a demissão de um funcionário que seja, para mim, já vai estar de bom tamanho. Mas eu não tenho como evitar a demissão dos demais, porque eu não posso tirar isso do meu salário. E o que Deus tem me falado é, diga ao meu povo, para que eles curem a infidelidade deles, e eles verão o que eu vou fazer no meio deles. Irmãos, todas as vezes que Israel foi orientado por um profeta de que alguma coisa não estava bem, e aquele povo se converteu, se quebrantou, foi para a presença de Deus e mudou de atitude, todas as vezes que isso aconteceu, um milagre aconteceu no meio do povo de Israel. A terra voltou a produzir, os animais voltaram a se reproduzir, a chuva caiu, Israel começou a vencer novamente as batalhas e o opróbrio foi afastado do povo de Israel, porque o povo entendeu e mudou de posição. Por último, eu quero pedir que você abra comigo no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, segundo Crônicas 20, o versículo também é 20, segundo Crônicas 20, 20. A palavra de Deus diz assim: pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Palavra de Josafá ao povo de Israel, em meio a uma crise de um exército que estava atacando Israel, muito mais poderoso do que eles. Eu quero chamar a sua atenção para o termo que Josué usou aqui, Josafá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu já me fiz uma pergunta quando li esse texto há um tempo atrás. Por que o texto não seria assim? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros e prosperareis. Pronto. Se a gente crê em Deus, nós vamos estar seguros e vamos prosperar. Mas Josafá dividiu o texto. Ele disse: se vocês crerem no Senhor, vocês estarão seguros. Mas se vocês crerem nos profetas que eu vou levantar diante de vocês, vocês vão prosperar.
Deus fez diferença entre segurança e prosperidade. Quando a gente obedece à palavra de Deus, a gente pode atrair segurança. Mas quando a gente ouve um profeta de Deus, a gente atrai prosperidade. Alguns meses atrás, Deus falou intimamente ao meu coração para unir, para chamar, para conclamar as grávidas da igreja e as irmãs que queriam engravidar nesse período para uma oração pedindo a Deus que poupasse as nossas irmãs de pegar essa terrível zika na sua gravidez. Muitos aqui entre nós pegaram esse tal de zika aí, mas até agora eu ainda não ouvi falar de uma grávida que teve. Será por quê? Coincidência, né? Eu não chamo de coincidência. Quando Deus toca no coração de um homem de Deus, e ele fala alguma coisa com a igreja, não é dele que ele está falando, ele está falando da parte de Deus. O que eu estou falando aqui nessa manhã, querido, sobre fidelidade nos dízimos e nas ofertas, isso não é meu, não. Os irmãos sabem que eu não vivo pregando sobre isso, que a última mensagem, eu nem lembro quando eu falei sobre esse assunto. Porque, como disse, eu tenho isso como uma coisa normal na vida do crente. Dízimo e crente andam junto. Não dá para andar separado. Tem gente que acha que dá. Como eu te falei, né? Porque tem pastor que é ladrão, porque ouviu uma mensagem na internet, não sei o quê. Quem está querendo ser infiel, meu filho? Qualquer motivo é motivo. Se todos os pastores da terra se tornarem ladrões, eu conheço um que não é. E por causa dele eu vou continuar fazendo o meu dízimo. Nem que seja por causa da minha vida. Não importa se o vizinho do lado está desviando dinheiro. Ele vai ter com Deus a respeito disso. Eu não quero estar no lugar de Acã, de jeito nenhum. Eu não quero estar no lugar de Judas, que vendeu o seu mestre por 30 moedas. A palavra que eu tenho revelado para a igreja nessa manhã, está tudo ligado àquilo ali. Eu vou levar vocês para dentro do deserto, no lugar onde eu vou sustentar vocês. A minha igreja vai ser sustentada no deserto. Mas no deserto, irmão, não dá para ser infiel, não. O deserto tem que ser fiel. Porque se você for infiel com o único que te dá provisão, dentro do deserto você vai buscar mais em quem? Quem que vai te prover no meio do deserto? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Palavra de Deus a Josué, dita ao povo de Israel antes de entrarem na terra prometida. Eles se circuncidaram, porque no deserto não houve circuncisão, 40 anos. Eles participaram da Páscoa e foram chamados a santificar, para que lá no meio daquela terra, onde eles iam enfrentar grandes inimigos, Deus estivesse com eles. Por isso Deus foi tão rigoroso com Acã, porque eles já estavam começando e começando mal. Irmãos, não podemos começar nem terminar mal. Nós precisamos estar bem com o nosso Deus. E eu quero nessa manhã orar, propondo uma aliança de fidelidade. Tudo que passar debaixo do teu cajado, Deus falou, olha, o que passar debaixo do cajado do pastor, tudo que passar, vocês vão tirar o dízimo. O resgate pelo dízimo era de 20%. Aí, às vezes, o pastor ele preferia deixar aquele mesmo, né? Quando contava 10, ele tira esse. Contava 10, ele tira esse. Todo o dízimo era levado ao sacerdote. A palavra de Deus diz que o dízimo tem que ser trazido à casa do Senhor.
É outra invenção que tem aí de moda, né? O cara pega o próprio dízimo dele e começa a administrar. Não é assim. Não é desse jeito. Eu visito muitas igrejas, irmãos. Como bispo, eu tenho algumas igrejas até com necessidades. Mas eu não posso transferir o meu dízimo pessoal para essa igreja. Está errado. O meu dízimo eu entrego aqui, no altar. Eu posso dar uma oferta, posso ajudar com alguma coisa, mas o dízimo não. O dízimo é na casa do Senhor, onde eu me alimento, onde eu tenho a minha família. Você não pode comer no restaurante e pagar a conta no outro. Ninguém vai aceitar isso. Mas tem gente que, não, eu sou dizimista, mas eu ajudo com uma bolsa ali, eu faço, meu filho, faça tudo isso, não deixe de fazer, mas dízimo não é para isso. Trazei a casa do Senhor, é o que a Bíblia manda fazer. Então essas invenções de moda que tem aí no meio do caminho aí, isso aí é invenção de moda. Grandes homens de Deus que têm respaldo bíblico, como Russell Shedd, respeitadíssimo no nosso país, conhecido como o Doutor Bíblia, Hernandes Dias Lopes, um teólogo hoje respeitado, presbiteriano, e outros mais que eu poderia citar. Todos eles falam que o dízimo é bíblico, o dízimo é para hoje, é lei moral, não é lei cerimonial, e não pode ser extirpada, porque nem Jesus fez isso. Mas tem uma turminha aí que insiste, né? O cara quer ser infiel, mas não quer ser infiel sozinho. Ele quer levar alguém com ele. O que Deus tem me falado é, sejamos fiéis ao Senhor, ao corpo de Cristo, onde nós servimos, à igreja local, porque se nós formos, não vai faltar. Nós vamos atravessar essa crise num deserto onde nós vamos ver a provisão de Deus. Deus pode fazer que essa igreja aqui contrarie todas as pesquisas, inclusive de desempregados. De eu poder dizer aí fora, olha, o índice de desempregados da nossa igreja não bate com o que está apresentado no Brasil. Mas eu não posso, às vezes, falar por causa da infidelidade. A infidelidade dos que estão empregados, estão recebendo recurso. Nesse período agora, aumentou a necessidade de nós socorrermos irmãos entre nós. Mais uma razão para nós sermos fiéis. E sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Eu, como profeta de Deus, eu estou dando a saída. Estou identificando o problema e estou dizendo o que fazer. Não podemos pegar o que é de Deus e gastar com Baal. Se a gente fizer isso, nós vamos estar pecando e as promessas de Deus não vão poder se cumprir na nossa vida. Eu queria fazer uma oração nessa manhã e pedir que toda essa igreja, nós sejamos fiéis. Irmãos, não tem outro jeito. Tem pastor maluco aí que está inventando o trízimo, né? Isso não é bíblico. Isso aí é uma aberração. Tem pastor que acha melhor vender objeto miraculoso, porque já que o povo não é dizimista, então nós vamos tentar arrumar dinheiro de outra maneira. E eles vão comprar porque eles querem resolver o problema. Irmãos, aqui não tem isso. Aqui não tem isso. Se depender dessa igreja ter recurso, à base dessas coisas, irmãos, eu prefiro parar tudo. Porque eu não vou vender esse púlpito para Satanás, nem minha alma para o diabo. Não vou. O evangelho que você ouve aqui é puro, é límpido, é cristalino, é bíblico. Não tem negócio de historinha, invenção de moda. Eu não vou viajar para Israel para trazer a água do Rio Jordão, botar em vidrinho e entregar para a igreja, levar para casa para ser a água da prosperidade. Eu não vou viajar para Israel para pegar pedido de oração da igreja e levar lá no monte e tal. Irmãos, o monte da estância funciona do mesmo jeito. Aliás,
estamos com um trator trabalhando lá, fazendo a última etapa, porque eu não vejo a obra. Irmãos, eu estou fazendo uma rua para ir para o monte, lá em cima. Para você poder ir com o seu carro lá. E apreciar aquela paisagem linda lá de cima e poder orar. Tem um monte de oração lá. Só que o acesso é complicado. Então, estou pegando o trator. Essa semana, o operador pegou de novo lá. Terminou a parte do trator na construção do templo, que ele foi usado o tempo todo lá, para aterro, para isso, para aquilo. Já voltou novamente para lá para cima. Eu quero aquela rua acabada. Eu quero que você possa visitar a estância e ir com o teu carro lá no monte de oração. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Eu convido você a ficarmos de pé. Eu vou fazer uma oração. Se você concorda com o que eu estou falando na oração, você diga amém. Você diga, Senhor, é verdade, assim seja. Senhor nosso Deus, esta igreja conhece a Tua palavra. Não há necessidade de que alguém diga, conheça o Senhor, porque todos aqui Te conhecem. Às vezes, ó Deus, eu me sinto constrangido de falar coisas que já deveriam fazer parte do nosso cotidiano. Mas a Tua palavra diz que como um pai a um filho corrige o tempo todo, disciplina para a justiça, e para que se torne um homem e uma mulher de Deus, assim a minha responsabilidade como despenseiro da Tua palavra. Nessa manhã, Pai, eu entreguei a Tua palavra e disse o que precisa ser feito, aquilo que nos últimos dias tem ecoado no meu coração de uma maneira tremenda. Porque todas as vezes, Pai, que eu tenho orado a Ti, a palavra fidelidade aparece escrita diante dos meus olhos. E eu venho falando há muitos meses, desde o ano passado, fidelidade, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao Senhor, na crise seja fiel ao Senhor. Pai querido, nós estamos como igreja nessa manhã, fazendo uma aliança contigo, de amor, de obediência, de fidelidade e de fé, para que nós possamos ultrapassar as dificuldades e fazer uso do deserto que se apresenta diante de nós, como um momento em que Deus vai falar intimamente ao nosso coração. Por isso, Pai, eu creio que todo aquele que ouvir esta palavra e que recebê-la através do culto nessa manhã, ou gravada através, ó Deus, de um DVD ou de um CD, que possa ouvir essa palavra e entender que não foi o homem quem falou, mas Deus está falando sobre a necessidade de haver cura, de haver fidelidade, começando no nosso casamento, começando, ó Deus, na nossa relação conjugal, haver fidelidade, ó Deus, entre pais e filhos, haver fidelidade, ó Deus, entre aqueles que gerem alguma área e que estão em posição de autoridade, nas empresas, nos bairros, nas cidades, onde for, que tenhamos administradores fiéis. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor, para que haja cura do Teu povo, porque Tu tens prazer de curar, Tu não tens prazer na morte de ninguém, muito pelo contrário, Tu deste o Teu Filho para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Por isso, Pai, nessa manhã nós Te agradecemos e Te pedimos que Tu nos permita andar em fidelidade. E aí eu vou pedir que você repita comigo, dizendo, Senhor meu Deus, se em alguma coisa eu tenho sido infiel, que nesta manhã
eu seja curado através de uma decisão de ser fiel, de usar a minha vida para a tua glória. Cura-me, Senhor, a minha família, a minha casa, serviremos ao Senhor. E isso inclui a nossa vida financeira, porque o dinheiro que chega às nossas mãos, ele é bênção. É o Senhor quem nos dá, que nos dá um emprego, que nos dá saúde para trabalhar, que nos dá ânimo para trabalhar. Por isso, Senhor, eu consagro a minha fonte de renda a Ti, e isso ficará provado na fidelidade dos meus dízimos e nas minhas ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, propague isso entre os irmãos na igreja. Pergunte mesmo, você tem sido fiel ao Senhor no seu dízimo? Não precisa dizer quanto você ganha, não quero saber quanto é o seu dízimo, eu só quero saber, você tem sido fiel? Não fique na infidelidade, porque a sua infidelidade impede o que Deus quer fazer na nossa igreja como um todo. Por isso Deus foi tão duro com Acã, porque ele precisava entender, Israel precisava entender. Ananias e Safira foram julgados do jeito que foi, porque a igreja estava começando e precisava entender que não poderia começar daquela maneira. Que Deus nos abençoe. Antes de encerrarmos, só uma lembrança que eu preciso dar, eu não falei nos avisos, não preciso falar isso. Domingo que vem é o Dia das Mães. Não fique preocupado com relação ao horário do culto, que nós vamos fazer o que a gente faz todo ano e deu super certo. O culto domingo que vem vai começar às 8 horas da manhã. Músicos, tá? Domingo que vem, 8 horas da manhã. No mais tardar, 10 horas, entre 10 e meia, o culto já acabou. Culto de ceia. E nós vamos sair daqui bem cedinho, dando tempo para as mães voltarem para casa com seus filhos, ou aquelas que vão para os restaurantes almoçar, porque aí dá uma fila, se chegar tarde, dá complicação. Então você vai poder ser o primeiro da fila lá no restaurante. Então não deixe de vir nascer por causa do Dia das Mães. Por quê? Porque eu quero orar pelas mamães de manhã. Inclusive, uma coisa que eu faço aqui, Deus tem me, levado a fazer isso todo ano, é orar por aquelas irmãs que estão tentando ser mãe e não estão conseguindo. Tá? Então, não se esqueça que nós vamos estar fazendo essa oração, pedindo a Deus que abra, né, o ventre dessa mulher para que ela possa gerar filhos também. Senhor nosso Deus, nós estamos encerrando o culto nessa manhã, mas não estamos saindo da Tua presença. A Tua presença vai conosco aonde nós formos. Quer seja para o CETEB, os irmãos que vão para o CETEB, quer seja, ó Deus, para retornar ao lar, ou quem sabe fazer uma visita, ou qualquer outra coisa. Pai querido, abençoe, Senhor, as famílias que estão aqui, e que o que nesta manhã foi falado, produza vida e vida com abundância em nossos corações. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, rica e abundantemente.